Boa noite, livres. Sejam muito bem-vindos à Junção Alternativa. Para quem não nos conhece, eu sou a Rebeca e hoje eu tenho aqui comigo a Roberta, a Priscila, o Maurício e o Thiago. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o Reino de Deus. Para iniciar, nós vamos primeiro ter um tempo de adoração. Mas antes eu quero te convidar a fechar os teus olhos aí na sua casa e vamos fazer uma oração, amém? Sim, Senhor, muito obrigada por mais essa noite, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando sobre Ti e sobre o Teu reino, Pai. Nós te convidamos essa noite para ser o principal aqui, que das nossas vozes, Jesus, flua aquilo que o Senhor quer falar. Nós nos colocamos como instrumentos do Teu Espírito, Jesus. Faça aquilo que Tu quiser, Jesus. Que seja Tu neste lugar, que Tu sejas exaltado, que Tu sejas engrandecido e que esse vídeo, Jesus, possa alcançar pessoas, Jesus, e encontrar corações aflitos, Jesus. Em nome de Jesus, Tu és sempre bom e nós Te amamos. Amém.
lê João 3, do 1 ao 12. Nicodemos visita Jesus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu: Você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Eu lhe digo a verdade. Falamos daquilo que sabemos e vimos, e no entanto, vocês não creem em nosso testemunho. Se vocês não creem em mim quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Bom, novo nascimento, né? Eu acho que é o início de uma caminhada cristã, né? A gente nascer de novo. E aqui falo nascer de novo, não é entrar para dentro da barriga da mãe de novo e depois nascer de novo. Não, Jesus fala sobre a questão de nascer espiritualmente de novo, sobre o batismo, sobre a aceitação de Jesus. E é sobre isso, sobre essa caminhada desde pequeno com Cristo que a gente vai começar a debater aqui. Amém. Ali, então, o versículo está falando sobre a questão do nascer de novo, né? Quem não nascer de novo não pode ver o reino, né? Então, a gente quer abordar aqui sobre o reino de Deus também, tá comentando um pouco sobre a questão do reino, né? Então, a gente entende que quando a gente aceita Jesus, a gente tem uma nova visão, né, do reino. A gente tem uma nova visão. Então, eu acredito que Deus ele abre nossos olhos para um novo mundo, né? Então, aqui trata realmente de quando a gente sai das trevas, né? Quando você fala que Deus nos transporta do reino das trevas para o reino da luz. Então, eu acredito isso, né? Que o reino nada mais é que o objetivo do reino é crescer em nossas vidas, né? Crescer no mundo hoje, né? O reino de Deus, a gente sabe que é paz, alegria e justiça, né? Nos nossos corações, no nosso meio, né? O reino não se trata de algo físico, não se trata de um lugar, né? O reino se trata de algo pessoal, algo que se move no nosso meio, né? Então, creio que Deus, o objetivo é esse, né? Que ele se cresça cada vez mais, alcance mais vidas, né? Tem uma parábola que diz, lá em Lucas 13, 18, que diz assim: a parábola do grão de mostarda. E dizia: a que é semelhante o reino de Deus? E a que o compararei? É semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou na sua horta e cresceu, e fez-se árvore. E as aves do céu aninharam-se nos seus ramos. Então a gente vê que aqui, né, compara-se ao plantar, né, uma semente que a gente planta, né, e quando germina é algo que vai crescendo, né. Isso pode ser em nosso íntimo, né, o reino crescer no nosso interior, que a gente cresça como filho de Deus, aprendendo de Deus as condutas certas, né, do reino, e também no reino como nação, né, que o reino de Deus se expanda cada vez mais no nosso meio. O Maurício falou aqui algo interessante, a questão da semente de mostarda ali, né, de plantar, né, semelhante ao reino de Deus, né. Eu vejo assim, né, até olhando também para esse texto de João 3, eu vejo que a gente tem, o reino de Deus tem duas vertentes, né? Tem a vertente do plantar e a vertente do colher, né. E lendo João 3, vendo Nicodemos, assim, eu me coloco muitas vezes na pele de Nicodemos, né. Eu ainda tenho bastante tempo assim de cristianismo, vamos dizer assim, né, bastante tempo de igreja assim.
às vezes eu me coloco na pele dele, assim, chegando diante de Jesus. Ele faz uma pergunta que por várias vezes eu já fiz para Jesus, né? A gente planta, a gente fala de Jesus, a gente fala de Deus, a gente faz todos os movimentos que a gente tem que fazer, né? E a gente às vezes não enxerga as coisas acontecendo, né? A gente não vê o reino de Deus de fato, né, se manifestando, né? E aqui eu vejo a resposta de Jesus, né? E eu me coloco no lugar de Nicodemos ali também, né? Um pouco tradicionalista ali, né? O que eu acho mais legal é que Nicodemos ele chega ali diante de Jesus e ele chama Jesus de Rabi, né? Ele, vamos dizer assim, que ele se compara a Jesus, né? Nicodemos era um mestre da lei, né? Ele era um executor da lei, né? Dos judeus ali. E ele chama Jesus de Rabi, de mestre também, né? Dizendo que Jesus é aquele mestre, né? E quando ele fala isso, eu acho que Jesus dá uma abertura para ele, como se Jesus estivesse falando, então tá, a gente estamos falando de mestre para mestre aqui, né? E aí ele fala assim, né, Rabi, nós sabemos que o Senhor é um mestre que Deus enviou, pois ninguém pode fazer esses milagres se Deus não estiver com ele. Cara, como milagres e acontecimentos e manifestações espirituais estão ligados ao reino de Deus, né? E ele pergunta isso, exatamente isso que Nicodemos está falando. Na verdade, Nicodemos, ele, por um lado, ele tinha uma sede de que fosse diferente, né, as coisas, de que ele chegasse as coisas a acontecer, né? E muitas vezes eu me vejo assim, perguntando, Deus, a gente planta, eu estou tanto tempo plantando, sabe? Quando é que eu vou ver essa manifestação? Quando é que eu vou ver essas coisas? E ele pergunta exatamente isso, porque Jesus antes tinha, né, transformado água em vinho, ele tinha a entrada no templo, feito a purificação do templo ali. Então ele tinha manifestado o reino e as coisas que Jesus estava fazendo estavam rodando por Jerusalém, pelas cidades onde ele ia, né? E Nicodemos queria saber o que estava acontecendo. Ele foi lá e pergunta, e eu me vejo assim muitas vezes diante de Jesus, eu acho que a gente se vê assim diante de Jesus e fala, Jesus, quando é que a gente vai ver, né? Eu sempre ouvi um cara falando, um pregador, que ele falou assim, né? Que ele ficou durante 3 anos orando, dizendo, Deus, onde está o Deus da Bíblia? Onde está o Deus da Bíblia? Né? Ele ficou durante 3 anos orando, assim. E eu quero ver a manifestação do reino, eu quero ver onde está o Deus da Bíblia, onde está o Deus da Bíblia. E no final do 3º ano, Deus deu uma resposta para ele, né? Que acalmou o coração dele, mas foi uma resposta dura de Deus, né? Quando ele perguntou onde está o Deus da Bíblia, Deus respondeu para ele, o Espírito Santo respondeu para ele, né? Onde estão os homens da Bíblia? Né? É um dilaceramento, assim, né? Tipo, cara, aqueles homens da Bíblia que eles eram indignos, a terra era indigna dele, né? E eu me vejo me perguntando isso. E a resposta, para resumir a questão aqui, a resposta de Jesus foi decrescente, né? Ele começou do alto até o final, né? Se tu dividir esse versículo que a gente leu em 3 partes, a última parte seria a primeira resposta, né? Que seria ali, né? Quando ele fala assim, ele disse, como pode ser isso, né? Perguntou Nicodemos. E ali no João 3,10, ele fala, Jesus respondeu, o Senhor é professor do povo de Israel e não entende isso, pois eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Nós falamos daquilo que sabemos e contamos o que temos visto, mas vocês não querem aceitar a nossa mensagem. Se vocês não creem quando falo das coisas deste mundo, como vão crer das coisas que quando eu falar das coisas do céu, né? Essa resposta seria a primeira resposta que Jesus daria a Nicodemos, né? Mas ele começou de trás para frente, se for analisar o texto aqui, né? E qual é o primeiro passo para a gente chegar ao ponto de ver a manifestação do reino? O primeiro ponto é a gente acreditar na mensagem, acreditar na nossa pregação, acreditar nas coisas que a gente prega, que a gente fala. Se a gente não consegue crer nas coisas que a gente tem vivido, que a gente tem visto aqui do nosso lado, como que a gente pode ver uma manifestação mais poderosa de Deus, né? Então o primeiro passo ali é crer na mensagem, né? E o segundo passo ali que eu interpreto nesse capítulo de João 3 é quando Jesus ali em João 3:5, ele fala assim, Jesus disse, eu afirmo ao Senhor que isso é verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz,
mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. O segundo passo que eu interpreto em João 3 é você nascer do Espírito. O que é nascer da água do Espírito, né? Como ele diz, é ser um homem espiritual. Ter a conduta de um homem espiritual, a conduta do reino, né? De um homem espiritual. Esse, para mim, eu interpreto como um segundo passo para a gente ver a manifestação do reino de Deus. Se você não é um homem espiritual, se você não tem entendimento do Espírito, no Espírito, a gente não vai conseguir, a gente não consegue avançar em ver o reino espiritual, ver a manifestação de Deus, né? E o terceiro ponto que eu acho essencial, que foi a primeira resposta de Jesus para Nicodemos, foi: eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. João 3,3. Eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, para mim, esses 3 pontos elencados são a essência para ver a manifestação do reino de Deus, né? Umas das essências, né? Vamos dizer assim, a primeira essência é tu acreditar na tua pregação, na tua mensagem. A segunda essência é tu ser um homem espiritual. E a terceira essência é tu nascer de novo, né? Quando Jesus diz nascer de novo, eu consigo enxergar assim, como se Jesus, trazendo para os dias de hoje, né? Jesus olhando para Nicodemos, olhando ali uma autoridade, né, judaica, e ele olhando para Nicodemos e dizendo assim: Nicodemos, sabe todo o teu entendimento, toda a lei que tu conhece, tudo que tu sabe hoje, toda a bagagem que tu tem. Nicodemos deveria ser um homem mais velho, né, de muita experiência de vida também. Tudo que tu sabe hoje, sabe? Joga fora, esquece tudo que tu sabe, volta ao ventre da tua mãe, abandona toda essa tua tradição, toda essa tua bagagem de tradição que tem, e volta ao ventre da tua mãe. Quando ele diz isso, ele está falando assim, ó, cara, seja uma criança, seja uma criança, volte para lá, que aí quando tu começar a rodar, eu vou te fazer diferente, eu vou caminhar contigo, e eu vou te mostrar, tu vai crer na tua palavra, tu vai crer na mensagem que tu prega, que é a mensagem do reino, e eu vou te fazer um homem espiritual, e tu vai ver o reino. Então é a questão de crer na mensagem, entrar no reino e ver o reino. Eu acho que a gente tem todos esses sentidos, né? De ver. E essa minha pergunta, essa pergunta de Nicodemos é a minha pergunta: Deus, quando é que eu vou ver, quando é que eu vou colher, quando é que eu vou enxergar essas coisas, sabe? E aqui é bem claro, né? Quando eu vou enxergar? Quando eu voltar ao ventre da minha mãe, quando eu nascer de novo, quando eu ser um homem espiritual, e quando eu acreditar e crer no que eu prego. Para mim, acreditar é uma base, um alicerce do cristianismo. Não só do reino, tu fala da mensagem do evangelho. Acreditar no que tu prega. Ninguém escuta alguém falar sobre uma coisa que não vive. A melhor pregação que existe é a pregação da tua vida. É a tua vida, quando tu fala de coisas que estão linkadas, que tu vive, que pode ser algo, até um ensinamento, alguma coisa que tu está vivendo, ou que tu está indo em direção àquilo ali. Mas se tu prega uma coisa que tu não vive, é uma mensagem vazia. A gente jamais vai ver o reino de Deus como jovens, como igreja luterana, a gente jamais vai enxergar essa colheita, esse reino de Deus, se a gente não pregar o que a gente vive. Se a gente continuar fazendo pregações vazias, a gente não vamos caminhar nesse rumo a isso, sabe? E o que eu mais eu sei, o que mais me queima o coração na questão de reino de Deus é ver, eu quero ver, sabe? Eu tenho vivido a minha vida plantando, sabe? A gente planta, a gente às vezes não enxerga, né? Semente, às vezes a gente enxerga outra lá na frente, outra pessoa regando. Então eu quero ver, essa é a pergunta de Nicodemos, é a pergunta que eu faço de Jesus: eu quero ver, Jesus, eu quero ver, sabe? Eu quero sentir, eu quero ver as pessoas sendo curadas, eu quero ver o reino de Deus, o Deus da Bíblia se manifestando, né, na nossa terra, aqui na nossa cidade, em Cachoeirinha. Isso eu sei e arde no meu coração, sabe? Eu acho que nós como jovens, assim, eu já nem tanto, né? Mas nós como jovens, assim, abraçar isso, sabe? De enxergar, cara, Deus, eu quero plantar, mas eu quero enxergar, eu quero ver a tua manifestação no reino, eu quero participar dessa manifestação, eu quero estar no meio, eu quero estar inserido nisso, nesse mover de Deus, sabe? Eu acho que essa palavra é uma palavra para a nossa geração. Nos nossos tempos, a nossa terra, ela está se ajeitando de uma forma que a gente vai ter essa manifestação, né? A gente não pode colher antes, a gente não pode fazer uma colheita num lugar onde
está tudo bom, né? Está tudo bonito, a gente tem que arar a terra, a gente tem que cuidar da terra, a gente tem que capinar a terra. E eu acho que o ambiente que a gente está vivendo, o ambiente hostil, de falta de amor, o ambiente hostil de todas essas brigas políticas, né, que a gente está vendo, essa pandemia que a gente está vendo, eu acho que a terra se ajeitando para uma manifestação do reino. Eu acho que Jesus está próximo, ele vai vir, mas ele só vai vir, ele vai vir, antes dele vir, vai haver uma manifestação estrondosa, cara, nessa geração. E eu creio nisso, que não é muito longe, essa manifestação, as pessoas vão ficar de boca aberta e elas vão ouvir sobre o reino, vão ouvir de Deus de uma forma jamais antes sentida na terra, sabe? E não vai ser uma coisa só de eu só ouvir de Deus, não. As pessoas vão transparecer o reino de Deus, as pessoas vão enxergar aquilo e as coisas realmente, o ambiente vai ser modificado, né? E eu creio nisso, cara. Eu creio, assim, ó, é um propósito da minha vida, assim, eu sempre peço a Deus, não me deixa morrer sem que os meus olhos não vejam isso, sabe? E eu sei que o Senhor tem me guardado e eu acho que vai demonstrar isso, sabe? Amém. O que tu falou também, Thiago, sobre o que Jesus falou para Nicodemos de voltar para o ventre e nascer de novo, eu acho que é o que Jesus faz por todos nós quando nós encontramos Jesus. Ele falou para nós começa a viver de novo, uma nova vida. E o que é muito importante a gente falar aqui é sobre os frutos do Espírito. O que é viver uma conduta segundo o Espírito? Lá em Gálatas 5, 22 fala os frutos do Espírito, eu vou ler pra gente. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, a gente viver mesmo pela palavra, a palavra tem quais são as condutas do reino, a conduta do reino. Não é um ser humano, não é o homem que vai nos ditar qual conduta nós devemos andar, mas é a mesma palavra. E no versículo 17 do capítulo 6 de Gálatas fala, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Então andar na conduta do reino é bem aquela coisa de tu tomar a tua cruz e seguir Jesus, ser um discípulo de Jesus. Depois que tu entregou a tua vida para Ele, como Jesus falou para que Nicodemos fizesse, nascer de novo, andar no Espírito. E andar no Espírito é andar segundo a palavra, cumprindo os mandamentos, amando Jesus e buscando ser segundo Ele, parecido com Ele. Outra coisa que eu lembrei, e até hoje mesmo Deus falou comigo, o que eu acho que é uma conduta do reino. No meio que a gente viver sempre com o coração queimando por Jesus. E eu estava lendo hoje Neemias, e Neemias, ele foi reconstruir lá Jerusalém, e quando ele estava reconstruindo Jerusalém, tem uma parte que fala que enquanto ele reconstruía, não só ele, mas também outras pessoas, diz que perfumistas, músicos, levitas, mulheres, homens, várias pessoas com milhares de dons estavam reconstruindo não só Neemias e não só trabalhadores que sabiam fazer, mas todas as pessoas estavam reconstruindo Jerusalém. E Neemias fala que, tem uma parte que fala que eles tinham ânimo no trabalho, em meio ao trabalho deles. Depois de muito tempo eles continuavam tendo ânimo. Então eu acho que a conduta do reino, uma das coisas, óbvio, da gente manter na conduta do reino nos nossos dias hoje, é manter o ânimo. E o que é o ânimo? Eu vejo muito linkado em o nosso coração continuar queimando por Jesus. Eu vi um missionário falando esses dias que ele morou num país perseguido. E quando ele chegou com a família dele para morar nesse país, os líderes de lá falaram assim para ele: olha, vocês têm que, a gente vai ficar um ano aqui, 2 anos aqui, e a gente não vai fazer nada. A gente não vai sair pra rua, a gente não vai pregar o evangelho, a gente não vai fazer nada. Eu quero que vocês somente fiquem aprendendo a língua, aprendendo a se portar aqui, aprendendo a língua e tendo intimidade com Jesus. E ele falou que esses líderes falaram para ele que se vocês sentirem que o fogo de vocês está apagando, a chama do coração de vocês tem apagado, então arrumem as malas e vão embora, porque vocês não vão fazer nada para esse povo. Então eu vejo que é muito isso. Ele falou que não adianta a gente querer dar algo como o Tiago falou que a gente não tem. E eu acho que a conduta do reino, uma das coisas é a gente ter e manter o nosso coração queimando por Jesus, em meio a tudo que tem acontecido. Isso é nos manter no Espírito. E nos manter no Espírito é manter o nosso coração aceso. Não uma chaminha, mas sempre uma fogueira, né? Queimando por Jesus. E o Thiago falou sobre ver, e algo que eu entendo da parte do Senhor é que ali no versículo 11 fala: e damos testemunho
do que vimos. Em João 5, fala que as obras de Jesus testemunhavam sobre ele enquanto ele caminhava na terra. Mas em Atos, antes dele subir aos céus, ele diz aos discípulos, e também é um comissionamento para nós, que nós seríamos as suas testemunhas, sabe? E eu entendo que, na verdade, isso é um desejo do coração dele, que nós vejamos o reino. E testemunha, na verdade, só pode testemunhar aqueles que viram. Uma testemunha, ela fala daquilo que ela viu, ela conta sobre aquilo que ela estava presente e aconteceu. Então, nós nascemos novamente, nós vemos o reino e agora nós podemos testemunhar, não só de ouvir falar, né, mas de conhecer pelos nossos próprios olhos. E eu creio que realmente o Senhor ele tem nos chamado para um tempo onde o desejo dele é que nós o conheçamos de perto com os nossos próprios olhos. Então, a conduta do reino vai se tornar algo natural, porque eu creio fielmente que aqueles que conhecem Jesus entendem o quanto é bom e o quão é agradável andar nos caminhos do Senhor, sabe? E em meio a tempos tão caóticos, em tempos tão difíceis, a gente encontra um lugar de prazer em Jesus. E eu nunca vi pessoas tão necessitadas quanto no tempo que nós estamos vivendo. E nós podemos ter uma rocha, sabe? Nós estamos alicerçados em um lugar onde nós não somos abalados. E isso tem a ver com a conduta do reino. É um lugar firme. Nós somos homens espirituais, nós andamos em espírito. Nele vivemos, nos movemos e existimos. E quando nós estamos no espírito, eu creio que nós não podemos ser abalados. E vai ser o nosso maior testemunho, sabe? Mostrar que nós estamos firmados em alguém que não muda quando todas as estações mudam. Eu creio que é isso. As pessoas começam a ver isso em nós, né? Vamos botar o que a gente tá vivendo, né? A pandemia. Cara, se a gente começar a se desesperar, a gente que é cristão, que conhece a verdade, que sabe que Jesus cuida de nós, que nenhum fio do nosso cabelo cai sem a permissão dele. Se a gente começa a andar pra lá e pra cá, e eu tô apavorada e eu vou morrer, isso e aquilo, e a gente não passa uma firmeza, não, calma, ei, Jesus está no controle. Ele permitiu, amém, e ele está cuidando. Calma, coloca a tua vida no Senhor. Isso é uma conduta também, é a gente se firmar na palavra, né? É a gente viver o que a gente prega, sabe? Acreditar na palavra, sabe? É uma conduta de um filho, trazer a paz pro coração daqueles que estão aflitos, sabe? Trazer o amor em meio ao ódio, sabe? E são tempos difíceis, mas Jesus nos ajuda, sabe? Conduta do reino. E a gente vai colher frutos disso, sabe? O Thiago fala, muito show, o que ele fala sobre a questão dele querer ver, sabe? Que ele não parta dessa terra, se Jesus não voltar antes, que ele não parta dessa terra sem ver isso. E realmente esse tem que ser o anseio do nosso coração. Que eu estava conversando com o Moura até esses dias, que a gente não deixe passar da nossa geração, né? Isso, sabe? Jesus está nos levando um tempo de intimidade, então que a gente corra para intimidade, sabe? Corra para buscar, para ser essa nova criatura todos os dias, a gente está se renovando, né? Então que a gente corra para isso e busque intimidade e viva o que ele está pedindo, né? Então, são filhos conhecem o pai ou conhecem a sua voz, sabe? E é nesse caminho. Você pode falar? Em 1 João 2 fala: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço, mas não obedece aos meus mandamentos é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Acho que esse versículo 6 ele fala muito comigo, né? Deve andar como ele andou. E quando eu olho para a vida de Jesus aqui nos Evangelhos na Terra, eu sempre vejo uma simplicidade muito grande, né? Ele sempre se moveu de forma sobrenatural, mas sempre em amor e compaixão. E quando eu falo em Evangelho simples, o Senhor sempre traz ao meu coração amor e poder, porque na palavra fala que o Evangelho não consiste em palavras, né, mas em poder. E eu creio que esse é o Evangelho que o Senhor quer, essa é a conduta que o Senhor espera de nós, sabe? O Evangelho simples, feito em amor e poder, porque Jesus, ele andou em amor e poder o tempo inteiro, e isso não nos faz melhores do que alguém, mas isso nos faz conhecedores e praticantes do Evangelho de Jesus. Não, é que eu ia comentar que a Roberta falou sobre a questão do tempo, que eles tinham ânimo, né? Sim. Naquilo que eles estavam fazendo, né? E uma coisa assim que eu sempre me lembro um versículo que fala, que Jesus fala que a minha comida consiste em fazer a vontade
daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então a gente está fazendo esse tempo assim de se isolar, né? E todos estavam ali queimando ali teve a situação do decente e tal, né? Da gente ser enviado, né? Então nosso coração se inclinou para isso, mas Deus fez com que a gente, né, voltasse, buscasse mais na presença dele. Eu creio que é um tempo de preparação, né? E eu creio que vai chegar esse tempo que a gente vai se alimentar, a gente vai ter esse desejo de fazer a obra de Deus, assim, né? De a gente realmente ter o prazer de estar ali, né? Porque Deus vai nos usar com certeza, né? Deus está preparando a terra, eu creio, né? O Tiago falou sobre colheita, isso tem tudo a ver com o reino. E eu creio que Deus está preparando a colheita, né? Tem um versículo de que Deus falou comigo esses dias, está lá em Lucas 6, capítulo 6, versículo 1. Aí diz assim: aconteceu que, num sábado, passando Jesus pelas searas, os seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. Deus falou comigo nesse sentido, sabe? Ali Jesus ele levou os discípulos até a seara. Eu vejo que é um tempo de Deus, depois que tudo isso passar, de que Jesus vai nos levar até a seara, para que a gente se alimente dessa colheita, sabe? E ali fala que os discípulos, eles com as suas próprias mãos, debulhavam as espigas, né? Então, vai ser as nossas mãos agindo, né? Porque depende do nosso mover, né? Da nossa fé de tomar atitude, né? De ir e levar o reino, né? Então, eu creio que é um tempo que vai chegar esse tempo e a gente vai desfrutar dessa colheita, né? Que a gente vai ser alimentado disso, né? Que eu creio que vai ser muitas vidas virão, né? E Deus está nos preparando para isso, está nos levando para o íntimo, para que a gente esteja fortalecido, para que a gente não se abale, que a gente vê muitas coisas acontecendo, né? Que a gente esteja realmente firme nele, né? Nesse tempo. E uma das coisas, assim, ó, ele falou em debulhar com as mãos, né? As mãos têm se a gente levar para um lado mais profético da coisa, né? As mãos têm muito a ver com obra, né? As nossas obras mesmo, debulhando o milho, né? E aqui em João 3, ali mesmo João 3, 8, ele fala, né, que o vento sopra onde quer e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem com o Espírito, né? Uma das coisas assim, que eu enxergo na manifestação, no reino de Deus, que a gente não vai levar glória, né? Eu acho que a partir do momento que as coisas começarem a acontecer e homens das igrejas não levarem a glória, sabe? Eu acho que daí começa a manifestação do reino de Deus. Porque ele diz, né? Que o barulho, ninguém sabe, o barulho do vento, o vento ele vem e ele faz o barulho, né? A gente só ouve o barulho, a gente não sabe que o vento está ali, a gente só sabe que ele está ali por causa do barulho. O barulho é o resultado dele. Então, eu acho que a gente vai ser o vento fazendo barulho e o resultado dele vai ser a glorificação do nome do Senhor, sabe? A gente vai fazer só barulho mesmo. E as pessoas vão olhar aquele barulho e vão dizer, isso aí é o vento do Espírito, é o Senhor que está se manifestando, né? E eu acho que a honra e a glória dele, né? Sim. Encaixando isso aí que o Thiago falou, em Lucas 7, ali, a partir do versículo 18, fala, todas essas coisas foram relatadas a João pelos seus discípulos, no caso, os milagres que Jesus estava fazendo, e João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar, você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Quando os homens chegaram a Jesus, disseram, João Batista nos enviou para perguntar, o Senhor é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Naquela mesma hora, Jesus curou muitas pessoas de doenças, de sofrimentos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu, voltem e anunciem a João que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. O que eu acho incrível aqui, o que o Senhor falou comigo e linkou com o que o Thiago está falando, é que Jesus não responde sim eu sou, mas Jesus fala o que vocês estão vendo e ouvindo, porque o único que pode operar milagres, sinais e maravilhas é Jesus. Então eu creio que quando as pessoas veem e ouvem o que está acontecendo, sabe, é inegável que é a mão do Senhor. Então aquilo ele simplesmente fala o que vocês estão vendo, fala sobre o que vocês estão ouvindo. João, que conhecia Jesus, ele vai saber que sou eu, porque eu sou o único, sabe? Isso que eu entendo, que nós não receberemos glória porque nós não somos capazes de fazer nada disso.
Mas chegará esse tempo onde as coisas acontecerão, as pessoas vão ver e ouvir, sabe? E imediatamente aquilo vai ser linkado com Jesus, porque Ele é o único capaz de operar essas obras. Sim, eu creio muito num tempo que a conduta vai ser que não importa quem fez, mas importa que seja feito. Né? Eu acho que é muito sobre isso. O reino é sobre isso. Tem que ser feito, alguém tem que fazer. E não importa quem vai fazer, importa que tem que ser feito. Amém. Nascido de novo. Eu acho que Não tem muita tem a ver. essência da criança, né? Que eu acho que a criança vai e faz e não quer. Tipo, ela vai lá e faz, tipo, vem e faz um carinho, ela não espera uma glória pra ela, sabe? É tão lindo. É verdade. Não, é a questão que a gente falou de fazer, não está muito em palavras, né? A gente não vai se preocupar muito no que falar, mas sim no fazer, né? Eu acho que vai ser uma coisa assim, cara, vou dizer assim, bem, não depende da gente, eu acho. O meu ver, assim, não vai depender da gente, ou se a gente vai se mover, eu acho que as coisas vão começar a acontecer e o Espírito vai começar a soprar nas pessoas, assim, e a gente vai começar a se mover, assim, intuitivamente, sabe? Sem fazer força. Cara, porque eu sempre penso assim, né, cara, a Bíblia fala que o reino de Deus é tomado pela força, né? Só que ele é tomado pela força, mas ele não se move, né? O Espírito Santo não se move pela força, né? A gente vai, vamos dizer assim, usar essa palavra, deslizar, né? Deslizar no Espírito, né? Acho que as coisas vão fluir como um rio, assim, e vai ser um rio tremendo, um rio gigantesco, assim. E eu peço a Deus, assim, ó, cara, eu quero ver a nossa cidade aqui, Cachoeirinha, aqui, tipo, coisas acontecendo, polícia não usando mais arma, coisas assim, surreais, assim, sabe? E assim, ó, eu capto isso no reino de Deus, sabe? E eu peço ao Senhor que as nações vão ouvir sobre essas coisas, sabe? As nações vão ouvir sobre coisas assim, pô, tem um lugar lá que está acontecendo uma coisa surreal, sabe? Tem um lugar lá que está acontecendo que a gente não sabe explicar, sabe? Os jornais, a política de direita, a política de esquerda não vai saber explicar o que está acontecendo, não vai ter lei que impeça o mover ou agir, sabe? Vai ser algo assim para abalar as estruturas, sabe? E eu creio, assim, eu creio com todo o meu coração, assim, sabe? Com tudo que existe em mim, eu creio que eu vou ver isso, em nome de Jesus. Amém. Como diz Zacarias, não é nem por força nem violência, mas pelo Espírito. É isso que nós queremos. Amém. Amém. Mas alguém quer falar alguma coisa? Então nós estamos chegando ao fim da junção alternativa de hoje. Mas antes eu queria pedir para o Thiago estar orando para a gente encerrar. Senhor Deus Pai, muito obrigado por essa noite, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor, pelas coisas que foram faladas aqui, Senhor Deus. Pai, te peço, Senhor, que o Senhor incendeie cada vez mais os nossos corações, Senhor Deus. Que nós possamos seguir com passos firmes, Senhor Deus, sem olhar para o lado, sem olhar para trás, Senhor Deus. Nos direciona ao alvo, Senhor Deus. Nos leva nesse caminho, Senhor. A gente sabe que é um caminho difícil, Senhor Deus, mas a gente sabe que contigo a gente consegue ir mais longe, Deus amado. Te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações, Senhor Deus, pelo Espírito Santo que se moveu aqui nessa noite, Senhor Deus. Que nós possamos sair desse lugar, Senhor Deus, com um pensamento diferente, Senhor Deus, com a semente, Senhor, do Teu Espírito no nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, que essa semente também possa ser plantada naqueles que estão vendo esse vídeo, Senhor Deus. Eu sei que o Senhor possa queimar o coração deles, Senhor Deus, nesse momento, que o Teu Espírito Santo possa entrar em cada casa, Senhor Deus, ou em cada lugar que eles estejam, Senhor Deus, e mostrar, Senhor Deus, que o reino está por vir, que o reino está por vir, que o Senhor voltará, que o Senhor trará o seu reino, a sua nova Jerusalém, Senhor Deus. Queima os nossos corações, Senhor Deus. Faz-nos firmes, Senhor Deus, na promessa que o Senhor tem feito, Senhor Deus, para essa cidade, Senhor, para esse estado, Senhor Deus, para esse país, Senhor, para o Brasil, Senhor, para as nações. Em nome de Jesus, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. E só alguns avisos, então. Amanhã, sábado, nós temos junção online às 20 horas. E no domingo, nós temos culto online também às 19 horas. E nós contamos com a sua presença. Que o Senhor te abençoe e obrigado por assistir. Amém. Tchau.